sentimento errado. O que existe é o que você vai fazer com esse sentimento. Você acha que uma criança, quando batem com ela na escola, dá pra falar pra ela, ai, não fica triste, não chora. Não tenha raiva do amiguinho, vai lá abraçar o amiguinho. Não dá pra fazer isso, gente. Só que é isso que a gente quer fazer. Não, não fica bravo. Gente, uma criança que... Fala a verdade, alguém gosta de apanhar? Se vocês conhecerem alguém, vocês me falam. Daí a gente fala pra essa criança, não sinta raiva. Não, peraí, a gente vai conseguir dar possibilidade das crianças entender esse sentimento e como ter uma reação adequada. Reconheça o sentimento. Só que você pode transformar. Não é porque ele te bateu que você vai lá bater, você vai arquitetar um plano pro dia seguinte. Mas espera aí, eu não vou estar lá todo dia esperando que ele me bata. Eu vou me fortalecer e esse menino não vai... Esse menino não seria... Essa pessoa não vai conseguir mais ter esse poder sobre mim. Causar esse transtorno para mim. Então, como que a gente vai se fortalecendo? Aqui. Mais um pouquinho. Se a pobreza das linguagens humanas nos obriga a usar a mesma palavra em relação ao amor, para exprimir formas diversas de sentimento, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo o caso, que é a questão do amor, o amor ao próximo, o amor ao si. O amor aos inimigos é usada a mesma palavra, mas não quer dizer exatamente o mesmo sentimento, a mesma profundidade. Amar os inimigos não é para ter com eles uma afeição, que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz bater o coração. Olha, estudei bem o Evangelho, hein? Estou falando até antes de ler. Mas não é para ter ódio, não é para ter rancor, não é um desejo de vingança, não é um plano arquitetônico, não é isso. É perdoá-los sem segunda intenção, incondicionalmente. É não pôr nenhum obstáculo também à reconciliação. Quando a gente percebe o processo de transformação, a reconciliação ela é possível. É alegrar-se no lugar de aborrecer com o bem que pode atingir essas pessoas. É estender a mão prestativa em caso de necessidade. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições desse mandamento. Amai os vossos inimigos. Mas quando a gente diz isso, é um absurdo para as pessoas incrédulas. As pessoas que não acreditam no amor, que não acreditam na lição que o nosso querido mestre veio trazer para nós, e ele foi um dos maiores exemplos. E daí eles acham que nós somos tolos, que vivemos um mundo utópico e que isso não existe. E isso sim é possível. Muito profundo, né, gente, isso, né? Então ele fala aqui, no finalzinho, e para o crente, né, crente é todo aquele que crê, né, aqui sem conotação do termo que é usado também atualmente. E mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa. Por quê?
porque ele dirige o seu olhar para o passado e futuro. E a vida não é somente esse momento. Então, a gente sabe que no nosso processo de evolução, que tudo vai caminhar para o bem. Então, mesmo quando nós olhamos para uma pessoa que ela está ainda num processo onde ela não consegue ter mais virtudes e que os defeitos são tão visíveis a olho nu, que a gente tem alguns defeitos que eles são escondidinhos, que quase tem que pegar uma lupa para ver, essa pessoa também vai ter um momento em que ela vai se reconciliar. E essa reconciliação primeiro tem que acontecer com ela mesma, do mesmo jeito que nós. No nosso processo também, nós também somos inimigos, né? Porque a gente sempre acha que a gente é quem tem que perdoar. Nós também temos processos que somos os inimigos. Nós também, nesse processo, teremos que nos perdoar, nos amar, e aí sim, ter esse processo de perdão, né? E ele é tão profundo, né? Que como logo no começo eu pedi para ler essa oração do perdão para você, essa oração ela foi inspirada, eu sempre acho que mesmo quando ela não tem uma conotação que diga que ela não é psicografada, eu tenho certeza que sempre tem um dedinho ou todos os dedos da espiritualidade, porque quando a gente consegue entender que cada um precisa viver as suas próprias lições e que realmente no mundo que todos passarão por um processo de crescimento, isso é muito profundo, né? E aí, realmente, como a lição do mestre vem fazendo esse processo de transformação dentro de cada um de nós, né? Então, eu queria chegar até a parte dos inimigos desencarnados, mas eu acho que não, como já são 8 horas, acho que tá bom. Vou abrir agora para os comentários, que é sempre valioso para cada um de nós, tá bom? Podem abrir os seus microfones, quem tiver perguntas, comentários, fiquem, né? Tem algumas pessoas que é a primeira vez que participa do Evangelho hoje, que nós temos esse momento que é possível fazer comentários, perguntas, tanto para mim como para quem se sentir à vontade de trazer o assunto, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Até que enfim você apareceu, irmão. Parabéns, que maravilha! Felicidade, Que maravilha! João. Aí contigo. Obrigado, Maravilha! viu? Obrigado pelo Nossa, acolhimento que aí, bom. tá bom? Saudade aí Seja do bem-vindo. Iperó. Bom, gente, essa coisa do amar o inimigo, quando eu comecei no ideal espírita, no ano de 2000, na cidade de Santo André, em São Paulo, eu estava frequentando uma igreja pentecostal, sabe? E eu já estava lá há alguns anos, já uns 2 ou 3 anos nessa pentecostal, e um dia eu fui para essa igreja, um dia, domingo à tarde, eu errei a rua. E aí eu vi o centro espírita, Estrela da Manhã, fé, amor, caridade e esperança. Eu entrei lá, né? Falei, não, vou entrar aqui. Na outra semana eu passei, estava aberto, eu entrei lá. Fiquei 3 anos e meio. Rapaz, eu comecei a fazer o curso do Evangelho uma vez por semana. 6 meses que eu estava lá, um dirigente chamado Alexandre, ele me convidou para fazer o curso de desenvolvimento mediúnico, curso de médio. Eu topei a parada. Certa feita nós estávamos numa aula e o Alexandre comentou que nas sessões de cura de
atendimento aos sofredores, vinha um espírito e ele ficava calado. Durante quase uns 8 meses, 9 meses, ele vinha e não falava nada. Depois ele começou a resmungar algumas palavras e começaram a fazer um estudo. Chegaram à conclusão que aquele espírito tinha vivido no Brasil, no tempo da escravidão, aproximadamente 170, 180 anos atrás. Porque a escravidão negra no Brasil parece que durou 300 anos, né? Foi muita coisa, né? E aí, um dia, a linguagem tosca que o espírito falava, ele perguntou para o dirigente, escuta, mas a linguagem dele era muito tosca, chegava a ser africana. Você fica falando desse Jesus? Quem é esse Jesus? Aí o dirigente começou a explicar para ele, né? Ó, Jesus é o Cordeiro, o Filho de Deus que foi enviado à Terra, prometido pelo Pai. E ele prega o amor ao próximo. Jesus é isso, é aquilo. Aí passou bem uns 3 meses, ele falou assim, olha, você também fala de perdão. O que é esse perdão? Porque a comunicação daquele grupo de encarnado com aquele espírito, ela era uma comunicação muito difícil, entendeu? Devido ao estado de evolução daquele espírito precário, né? Não sabia nem falar. O dirigente explicou para ele que o perdão seria aí, essa nossa aula hoje aqui, amar o inimigo, explicou para ele que para amar o inimigo deveria perdoar, esquecer o mal feito, esquecer o que foi mal feito, os crimes, as invejas, os ciúmes. E aí o espírito ouviu aquilo e depois de mais ou menos uns 2 meses, toda semana ele vinha, estava calado. Aí depois de 2 meses ele chamou o dirigente, o espírito falou, escuta, eu vou perdoar ele. Perdoar quem? O encarnado que foi ao centro espírita procurar ajuda, porque ele estava totalmente estrambelhado. E ele era neto italiano, uma semana bebia muito, outra semana fumava muito, outra semana não comia, outra semana ficava doido. Aí o espírito pegou e falou assim, ó, eu vou perdoar ele. Mas eu gostaria de saber se você, falou para o doutrinador, né, para o chefe lá, se você perdoa ele. É isso que eu queria saber. Eu vou perdoar ele, porque ele pegou o meu pescoço, botou num tronco e com o machado ele separou a minha cabeça do meu corpo. Então eu queria ver se você ia perdoar ele. A sala ficou em silêncio. Não se tinha mais o que falar, né? Obrigado, viu? Eu vou falar um minutinho. A história foi muito interessante. A gente deve, sim, promover o perdão, mas não esperar que as pessoas perdoem assim de primeira, porque é algo muito desafiador para cada um, né? E a coisa é tão complexa que existem pessoas que conhecem o amor, que praticam caridade material em grande volume, ajudam instituições, mas que não conseguem perdoar. Que sentem, pessoas que assim, sentem a pureza do amor ao perceber o benefício que a ajuda dela faz, o riso de uma criança, tudo, mas elas não conseguem perdoar, né? Então, eu estou me referindo a algumas pessoas que eu conheço que não são brasileiras, estão fora do Brasil, não tem a nossa cultura. Então,
A gente tem que dar graças a Deus pelo simples fato de a gente ter o privilégio de conhecer o cristianismo. Porque nem todos os povos têm esse privilégio. Então, começa por aí. E fazer por onde, né? Fazer jus. Né? Que não era o caso desse espírito que era o africano. Ele não teve assim, o privilégio de conhecer o ensinamento de Jesus, né? E como essas pessoas que eu estou falando também. Então a gente tem o privilégio de conhecer a doutrina de Jesus, e um grande privilégio a gente tem que realmente procurar fazer jus a isso. É espetacular a presença do Mestre, pela simples palavra que ele nos deixou como legado, já é uma ajuda muito poderosa. É que nem todos conseguiram, ainda tem. Obrigado. Que legal, hein? Nosso companheiro de Brasília veio fazer parte da reunião, esteja mais vezes com a gente. Ele é também um colaborador da Cabana, aí teve muito tempo com a gente aqui. Ele era do Ismael também, era do Francisco, então tem uma história longa. E, apesar da distância física, a gente continua na caminhada. Referente ao Evangelho, tem muitas situações que realmente dificultam para a gente, porque os sentimentos, eles desenvolvem uma energia. É por isso que, quando em contato com alguém que a gente gosta, a energia é boa, o ambiente é bom. Quando é alguém com quem nós temos diferença, então aí a energia é pesada, é trabalhosa, é difícil de movimentar essa energia. Então é por isso que isso é da natureza, causa uma repulsão. Então não tem como ser diferente, porque isso gera realmente um processo natural mesmo. Não tem outro caminho. E de acordo com o tamanho do compromisso, dos envolvimentos, vai precisar de mais tempo, de mais boas ações. E quando se fala em mais tempo, fala-se em encarnações também. Então, a situação não é tão simples quando parece. Eu vou perdoar. Conforme o nosso companheiro colocou, em muitas outras situações, a Jorge colocou alguns exemplos, tem muitos exemplos que pessoas da família são sacrificadas. Então não é tão simples essa questão do perdão. E essa energia densa, ela faz parte daquele quadro. Então não tem como a gente dizer, não, mas eu vou perdoar. Não vai, não. Você vai perdoar ao longo do tempo. Ou seja, então no processo de reencarnação, a espiritualidade cuida para que os ajustes aconteçam de maneira cuidadosa e ao longo do tempo. Ao longo do tempo, isso tudo vai se ajustando ao longo do tempo, não sabemos quanto tempo. Então é por isso que nós convivemos com pessoas que nem sempre é do serviço, é da rua, é do meio social, mas pessoas que realmente nós temos grandes diferenças. Ou pessoas que têm entre si grandes diferenças, e essas diferenças
pode até provocar agressividade e até novas violências. Então, a situação é difícil. Então, aí, tem algumas orientações do Evangelho que são grandes facilitadores. Semear o bem. Semear o bem é algo tão maravilhoso que um dia vai nascer. Então, se nós estamos hoje fazendo o bem, um dia nós colheremos o bem. E esse bem, essa árvore do bem, ela vai acolher muitas situações com energias renovadas. Tem muitos casos que a gente encontra nos trabalhos espíritas, né? Espíritos que, ao longo do tempo, ele consegue encontrar aquele filho sendo acolhido muito amorosamente pelo seu inimigo, em muitas situações. Então, tudo isso vai acontecer ao longo do tempo. Então, semear o bem é algo assim tão maravilhoso, porque nós também, um dia nós colheremos, E com isso, nós temos também o recurso da prece, da oração, e o recurso do Evangelho. O Evangelho no Lar, ele tem uma extensão, um alcance tão grande que foge do nosso entendimento. Porque quando se fala Evangelho no Lar, o Evangelho é para a família. Quem são as pessoas da nossa família? Família material e família espiritual. Não sabemos. E o Evangelho o Evangelho chega aonde precisa chegar. Então, isso tudo são sementes do bem. Fazer a caridade é semente do bem. Fazer por amor. Somos conscientes que somos portadores de muitas imperfeições e somos também responsáveis por muitas situações. Então, aceitamos, entendemos, estamos aprendendo, conforme ensina a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e vamos colocando isso em prática, mas dando prioridade sempre para o bem, sempre para o bem. Porque o bem, ele vai fazer a diferença. Começa fazendo agora, de imediato. E os resultados também é surpreendente, né? Então, o caminho é lento, mas é possível. Ao longo do tempo é possível, sim, com certeza, né? Eu vou me aquietar um pouquinho agora, porque o Francisco está com uma lista aqui, tem mais pessoas com lista aí. Viu, se alguém quiser falar, minha lista é um pouquinho longa aqui, tá? Se quiser falar na minha frente, aí pode falar. Cadê a Ana para eu cutucar ela? Não está aí, né? A Ana não entrou hoje. Tá. Legal. Bom, eu fiz umas anotações aqui, como o João comentou. E eu acho que um pouquinho mais do que o João colocou para mim, né? Para a leitura que eu faço, eu achei muito importante essa questão de semear o bem, né? A gente ter a preocupação de semear o bem. Eu acho que isso deve ser a luz que guia os nossos caminhos, para que a gente possa ter pelo menos a certeza de que procuramos fazer o melhor, né, na nossa caminhada. Agora, com relação à questão do amar os inimigos, eu fiz uma anotação aí, que é o comecinho do tópico 3, que ele fala, né, da parte de se o amor, né, é igual à caridade, o egoísmo e o orgulho, né, quando nos apresentado, ele é a oportunidade que nós temos, né, de uma transformação, de um processo evolutivo talvez um pouco mais rápido
ou não. Ele pode ser um grande problema, né? Porque quem são os nossos inimigos, né? Os nossos inimigos são aqueles espíritos, aquelas pessoas que cutucam, né? As nossas feridas, que questionam, às vezes, a forma de pensar, a forma de agir, as nossas falhas, não nem sempre percebidas, né? Muitas vezes a nossa leitura nos permite achar que a gente está num caminho correto, e quando vem uma colocação, por exemplo, de uma pessoa questionadora, acaba nos provocando, né? Nos trazendo a uma outra realidade. Então, penso assim, que se a gente souber interpretar o chamado inimigo, né? Ou seja, aquele espírito que nos provoca por N motivos, e soubermos dar uma direção para essa situação, eu acho que a gente já está dando um passo também importante para o nosso processo evolutivo. É muito difícil, como o João colocou, né? O Cláudio colocou aí também, né? Jorge, e também o nosso amigo de Brasília, que eu não guardei o nome, né? Também com Donizete. bastante propriedade. Oi, perdão. Donizete é o nome dele. Donizete. Donizete. Então, quando isso nos apresenta, se a gente conseguir ter pelo menos aqueles segundos de raciocínio, né, e entender, né, aquilo que está nos apresentando naquele momento, naquela situação, eu acho que a gente já deu um passinho importante aí para o nosso processo evolutivo. Eu acredito também, como foi colocado, que o tempo ele é que vai permitir que a gente possa corrigir as nossas falhas. E bendito seja, né, o processo de reencarnação, né? Porque sem ele a gente teria muita dificuldade de explicar algumas coisas, né, na nossa vida, na nossa existência. E só finalizando aqui também uma frase que eu lembrei, alguém comentou sobre Kardec uma vez e falou: olha, o Espiritismo é a chave que abre as portas, né? Então muitas coisas foram colocadas na vida da gente, como o próprio Donizete citou na colocação que ele fez, que a gente muitas vezes não tem a chave para abrir aquela porta, né? E o Espiritismo, o estudo do Espiritismo, o aprofundamento, ele, no meu entendimento, ele permitiu que muitas portas sejam abertas, né? À medida que a gente vai ganhando experiência e vai ganhando conhecimento e vai se aprofundando, na leitura do próprio Evangelho, ele nos traz muita explicação, né? Ele passa a ser realmente uma chave aí para a nossa abertura de portas, né? Para a nossa evolução. Tá bom? Era isso aí. Minha listinha quase terminou. Temos mais alguns minutos. Nós temos todo mundo paga, às vezes caro, né? Pelo instrutor, né? Tá na moda, no personal trainer, né? Personal trainer. A gente vê aí o pessoal pagar. Mas nós temos um personal trainer dedicado à nossa evolução, que é o nosso mentor, que as religiões costumam chamar de anjo guardião, e na Terra, encarnados junto de nós, os nossos melhores personal trainers são os nossos adversários. São aqueles que nos provocam e que exigem de nós uma melhoria moral. Porque eles não têm cerimônia nenhuma de expor os nossos defeitos, que a gente não vê e que os amigos não apontam, né? A maneira de encarar a adversidade aumenta ou diminui
a nossa chance de sucesso espiritual na nossa jornada terrestre, que é o principal propósito da nossa passagem na matéria. Como eu encaro a dificuldade? Como um desafio que vai me levar a uma superação, ou como um problema que eu tenho que me livrar para voltar rapidamente à minha zona de conforto? Né? Porque tem muitas pessoas que correm para o centro espírita para se livrar do problema e depois desaparecer. Não estou dizendo que está errado, porque o amor que eles vão receber dentro de uma casa espírita vai ser uma semente que vai brotar no tempo certo. Mas é importante que a gente lembre e perceba que o adversário, a dificuldade, o inimigo que pisa no meu pé, ele me ajuda a ampliar o meu autoconhecimento. Se uma pessoa está perdida, ela liga para você, pega o telefone e liga para você. E aí pede uma orientação. A primeira coisa que a gente vai perguntar para essa pessoa que ligou para a gente para pedir orientação é o quê? Aonde ela está? Onde você está? Né? Que é para eu poder orientar a pessoa a sair daquele local. Aí ela responde assim, ó, eu não sei onde eu estou. Peraí, né? Como é que eu vou te ajudar a chegar onde você quer se você não sabe nem onde você está? Né? Então, para a gente andar numa certa trajetória, a gente precisa ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Né? Se eu não conheço o ponto de partida, como é que eu vou chegar no meu destino? Né? É por isso que o autoconhecimento é tão importante. Né? E como é que eu vou me conhecer de verdade se eu acho que eu sou perfeito, não que eu não tenho defeito, que o defeito é dos outros, mas que eu sou perseguido, que a pessoa, eu sou injustiçado. Você não se conhece, você tem que se conhecer. É para isso que o adversário vem e pisa no teu pé para que você possa colocar para fora aquele defeito moral que você até então não tinha percebido ele. A gente precisa se autoconhecer. Aí eu me localizo. Agora, se alguém... Aí quando eu chego para o Papai do Céu, eu peço uma orientação, eu sei onde eu estou. Quando ele me pergunta, onde você está? Não, eu sei onde eu estou. Eu quero chegar na evolução, mas eu sei onde eu estou. Eu sei os meus defeitos. Eu conheço os meus defeitos. Eu não fico jogando a culpa nos outros. Então, o nosso adversário é um grande ajudante da nossa evolução. Né? Obrigado aí, pessoal. Evangelho muito profundo, né? Na verdade, todo o evangelho é profundo, mas alguns temas, assim, a gente traz para o dia a dia, a gente consegue enxergar alguns passos dados e também consegue também ter a concepção de que alguns não foram dados. Isso também é muito valioso, né? E que entra bem com o que o companheiro Cláudio nos disse, o autoconhecimento. Porque quando nós nos conhecemos, a gente também vai tendo compreensão até onde eu posso ir nessa situação, né? Claro que sempre sabendo que quando a gente coloca as ferramentas adequadas e consegue entender que às vezes o processo ele não é só rosas e às vezes o processo é doloroso, sim, né? Até dando o próprio exemplo do Cláudio, né? Quem quer correr começa aí num processo primeiro de caminhada, depois começa a trotar,
Primeira vez que corre um pouco mais, dá as cãibras, aí chega em casa, tem que colocar gelo, né? Aí a gente fala, meu Deus, onde que eu estava quando eu falei que ia fazer isso, não vou mais. Mas daí o nosso anjo fala, não, você consegue, sempre é possível. E isso é com tudo na nossa vida, né? Quando a gente está aqui no nosso evangelho, cada um no seu esforço, pessoal que se encontra na cabana, quantas vezes na hora de começar o evangelho, chega uma pessoa, o telefone toca, mas a gente precisa ter a nossa disciplina, né? E que sempre quando for possível, claro que tem infinitas situações, a gente sabe daqui, pessoas que estão trabalhando, que não conseguem, ou que estão estudando, mas quando a gente tem um ideal, então, vamos participar, vamos trazer o evangelho, né? Quando eu brinco lá no grupo, pessoal, manda para todo mundo, manda para os amigos, manda para o vizinho, e daí sempre no final eu falo, manda para os inimigos também. Por quê? Porque sempre quando tiver todo mundo ouvindo o evangelho, nós chegaremos nesse reino, né? E esse reino dos céus é isso que a gente quer, ele não é utópico, gente, porque ele é real, por quê? Porque todos nós chegaremos a esse processo que é de evolução. E a gente precisa acreditar nisso. A Beth falou que quer falar só um pouquinho. Vamos lá, Beth, sabe que a disciplina aqui é rígida. Não rígida. Não, Dá para falar assim um pouquinho. só um minutinho. Esse evangelho de hoje, ele condiz muito com uma passagem que eu tive no Goiás agora. Eu fui a um centro e um mentor falou para mim, você tem que começar pelo autoconhecimento e seguir para o auto-amor, depois para a autodisciplina e, se possível, a autocaridade, porque você acha que fazer caridade é só para os outros, e você está esquecendo de você. Então, eu achei hoje esse auto-perdão é muito mais importante para mim nesse momento. Eu tenho que aprender a me perdoar. Vou parar por aqui. Gratidão, Beth, a todo mundo aí nesse processo, né? E realmente o evangelho foi simplesmente mágico hoje. A energia estava muito boa. Formamos essa corrente de amor, né? Quem gostaria de fazer os encerramentos? Lembrando que nós terminamos no horário em respeito aos assistidos que se encontram na cabana, por conta que os trabalhos lá continuam, os tratamentos. Companheira Dani pediu vibrações, ela e a irmã no hospital, creio que por conta esse surto aí de gripe, vamos vibrar aí pelas nossas companheiras. Tem mais pedidos no grupo, família também da Beth, tá? Então vamos vibrar por todos esses e para todos aqueles que se encontram aqui nesse evangelho bendito. Quem gostaria de fazer? Então, Cláudio? Acho que é o Cláudio.
Senhor Jesus, muito obrigado. Agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui respirando e conversando sobre as lições que o Senhor nos deixou. Agradecemos esse momento, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos permite, agradecemos pelo privilégio de interagirmos, de termos os nossos entes queridos e de termos a oportunidade de ter reencarnado nesse país abençoado, que tem, onde nós temos assim, uma facilidade muito maior de entender as lições que o Senhor deixou, por conta da nossa cultura, do nosso coração coletivo que tem esse país. Obrigado, meu bom Jesus, por tudo que o Senhor nos permite e nos dê sempre, Pai, força para que nós possamos superar e vencer os desafios que aparecerem em nossa vida. Nos dê orientação para que a gente entenda e consiga identificar o caminho correto a seguir e esclarecimento para que nós possamos entender o porquê das provas e o que Deus espera de nós em cada desafio. Assim, pedindo a vossa bênção para todos nós, para nossos familiares, para todos aqueles que se encontram ao nosso redor, para a cabana de luz, para todos aqueles que se encontram em torno da cabana e todos ligados a ela, pedimos a vossa bênção, a vossa luz, a vossa orientação a todos nós, e que o Senhor ilumine a nossa semana, nosso sono da matéria durante a noite, e fazemos esse nosso agradecimento com a oração que o Senhor nos deixou, sempre lembrando que, como o Senhor mesmo diz, quando houver 2 ou mais pessoas reunidas em vosso nome, o Senhor com elas estará. Então, Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai. Livrai-nos de todo mal que se encontra dentro de nós. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus, Senhor Jesus. O Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Gratidão a todos. Bom continuação de trabalho aí,